vai ter que ter uma normatização, né? Pode ficar a critério, mas não é assim um critério, eu decido casuisticamente, não. Eu vou precisar disso. A gente vai precisar de uma normatização na qual a gente estabeleça quais são aquelas em que serão feitas as divulgações e quais são aquelas em que não serão. Por exemplo, no âmbito federal, a opção normativa da União foi que todas obrigatoriamente sejam, né? Então, no âmbito da União, as hipóteses de dispensa de valor todas têm que ser por dispensa eletrônica, porque é isso que diz a IN 67, que é a IN federal. Então, a ideia é que a gente crie uma normatização no âmbito de cada município para que vocês considerem o que é razoável que seja feito com essa publicação, como, por exemplo, obras públicas, ou, enfim, aquilo que ultrapassar o valor tal, né? O que ultrapassar 20 mil, que aqui era o que você já usava hoje para aquisição de bens e serviços. O primeiro artigo lá da IN 67 é justamente dizendo que lá é obrigatoriamente eletrônica. Vocês vão precisar definir aí qual é o critério razoável. Por quê? Porque a gente vai ter órgãos de controle olhando para isso, né? Então não dá para a gente dizer, preferencialmente eu preferir não fazer. Não é isso, né? O preferencialmente significa que você deve dar preferência na normatização de todos os entes, deve se dar preferência à contratação na via eletrônica de dispensa de valor. Então, vai ter que haver um parâmetro objetivo para que vocês definam, a gente defina, eu digo vocês porque eu não tenho muito. Eu digo que as oficinas são muito importantes da participação de vocês por isso, porque eu conheço muito da legislação, mas eu não conheço muito da realidade de cada um dos municípios, né? Na verdade, agora, com todas as capacitações que eu tenho feito da nova lei, eu comecei a entender um pouquinho a realidade municipal, mas ela é muito díspare de um município para outro. Então, a ideia de que a gente considere ali o que é razoável, o que os órgãos de controle vão considerar razoável e, ao mesmo tempo, vocês vão considerar razoável para a gente exigir a dispensa eletrônica ou dispensar a dispensa eletrônica, né? Então, isso vai ser importante. Ter que dar opções de permitir que isso aconteça da forma mais fácil possível, né? Protocolo físico, por exemplo, é uma restrição competitiva que a nova legislação não vai permitir que isso aconteça. Isso aí fica fora da estrutura nacional que a gente está tentando imprimir nas contratações municipais, federais e estaduais. Então, via e-mail, talvez sim, problema nenhum. O que você não pode é restringir. Quanto mais você abrir, melhor. Claro que você tem um prazo aí longo, né, pela frente para começar a usar a plataforma, mas você não pode esquecer, e aí pensando a longo prazo, que você tem, daqui a 5 anos, você vai ter que usar a plataforma, obrigatoriamente, uma plataforma integrada ao portal. Como você tem menos de 20 mil habitantes, você consegue se livrar um pouquinho dela agora, nesse primeiro momento. Mas você precisa montar uma normatização que já consiga estruturar a sua situação futura, né? Não faz sentido que você dite uma norma com prazo de validade. Ou até você pode criar uma norma com uma norma transitória dentro dela. Então, isso dá para ser adaptado. A gente pode criar na oficina, e Brenda deve estar participando aqui, é porque quando a gente está no celular a gente não vê todo mundo, mas é importante que a gente veja aí, porque eu acho que esse é um passo que a gente pode criar na oficina, e vocês podem sugerir, da gente criar um dispositivo para os municípios até 20 mil habitantes, enquanto não estiver feita a implantação do portal, poderá ser feita a entrega de propostas via e-mail, enfim, esse tipo de norma, isso pode entrar nas normatizações, na normatização, como um dispositivo específico para os municípios menores de 20 mil habitantes, na nossa oficina, no modelo dele. Mas você precisa já montar um modelo em que você tenha estrutura para se adequar às regras do portal, porque vocês vão ter que se adequar, né? Claro que vocês têm um prazo maior, mas vão ter que se adequar. Tem razão nisso. A gente tem uma normatização que gera um problema para os municípios em geral, todos eles. A nacionalização é linda no que diz respeito à competição, amplitude maior, mas existe uma tendência de quebra do comércio local em pequenos municípios, principalmente quando você nacionalizar a disputa, e municípios maiores que dominam a região vão ter grandes empresas ou empresas médias ali que vão acabar dominando a região toda. E
infelizmente, o veto do nosso presidente da República retirou a possibilidade de a gente fazer essa preferência para produtos, para fornecedores municipais. A lei criava uma preferência para fornecedores municipais até 10%, 20%, mas isso foi vetado pelo presidente. Então, no mínimo, a gente tem que tentar adequar a possibilidade, pelo menos, deles participarem. Você tem razão, sim. Quem é responsável pela dispensa, né? E não é necessariamente um agente de contratação. E o ponto positivo de não ser um agente de contratação é que não tem que ser obrigatoriamente servidor efetivo. Mas ele vai fazer, às vezes, de um agente de contratação, porque vocês vão ver que a dispensa eletrônica é muito próxima de um pregão mais simples. Não há problema nenhum. Eu acho que a gente pode, inclusive na normatização, incluir isso. A dispensa será conduzida por... Aí bota as opções. Inciso 1, o agente de contratação do órgão. Inciso 2, alguém designado pelo órgão para executar essa atividade. Isso vai ser definido, entendeu? Eu acho que é plenamente razoável você deixar a responsabilidade dos órgãos demandantes por disponibilizarem alguém responsável pelas dispensas. Não tem problema nenhum. Agora, isso vai ter que ser definido na organização de cada município. A maioria dos municípios gostam que o setor de licitação assuma essa atividade aí, né? Então, mas a gente tem como colocar isso, por exemplo, entre as opções da normatização. Eu acho que a normatização não precisa fechar questão, né, de quem vai ser o responsável. Poderá ser, aí vem 1, 2, 3, tipo, agente de contratação, pessoa do órgão demandante, pessoa designada, porque com isso você vai montando a estrutura e vai definindo quem é que vai ser em cada um dos entes. Em uma Câmara pequena, eu preciso esperar que o município faça a regulamentação. Você pode, por exemplo, fazer a sua normatização dentro da Câmara, né? Você pode dar uma resolução aí da Câmara Municipal, estabelecendo as normas de dispensa a serem utilizadas pelo seu órgão, mas você precisa regulamentar. As pessoas estão começando a usar a nova lei de forma afobada, e isso vai gerar problema. Eu estava conversando isso, eu estou fazendo uma capacitação para o TCM de Goiás. Eu não sei se aqui é alguém da região, mas assim, isso é unânime em alguns tribunais de contas, que eles vão ter que revisar essas dispensas que estão sendo feitas, porque o pessoal está na agonia de usar 50 mil e está fazendo sem respeitar nenhum regramento legal. Não pode ser assim, né? A gente precisa estar com isso organizado para se respaldar. Depois que você publicar, você vai reabrir para espaço e eles podem apresentar uma melhor. A questão é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado, bastante cuidado, para verificar se isso não é fraudulento, né? Porque você faz uma proposta prévia para poder jogar, para medir o valor, e você joga o preço lá em cima para tentar ver se cola. E aí depois apresenta a maior para ganhar a licitação. Isso vai ter que ser justificado por ela, né? Ela vai ter que justificar no desconto que ela conseguiu em alguma coisa. Enfim, a princípio, isso aí gera um indíciozinho de fraude, tá? Acho bem viável. Isso não tem como ser produzido pelo município. Tem que tomar cuidado para que isso não pareça uma reserva de mercado. Então, isso não tem como ser assim oficialmente produzido pelo município. Sim. Mas eu acho sim que o município pode dar um apoio, por exemplo, a uma atividade dessa feita pelo SEBRAE. É muito importante. E eu acho muito importante, independentemente dos outros fornecedores virem para os municípios, e a tendência é que venham aos poucos, a gente vai ter essa quebra desse paradigma que você falou, com a nacionalização. As coisas tendem a acontecer. Está muito próximo de grandes centros, por exemplo. Então, você vai encontrar muitas grandes empresas ali da região, tanto da capital, como ali da região metropolitana de São Paulo, quanto daquelas cidades mais próximas, que são cidades industriais, que vão ter muito interesse em participar de licitações, principalmente porque, como é muito próximo, o comércio, o custo de frete, o custo de participação fica muito baixo. Então, há uma tendência de quebrar esse comércio local. E isso é uma preocupação que nós tivemos e que nós temos hoje. Então, eu acho que é muito, muito útil, sim, fazer uma oficina
com os seus fornecedores, o Sebrae, né? Promover uma oficina com seus fornecedores, mostrando a utilização do Comprasnet, ou do Comprasnet o quê? Do Portal Nacional, mostrando, não sei se vocês usam Comprasnet ou a plataforma que vocês usem, enfim, a estrutura de utilização dessa plataforma. É muito mais uma palestra de qualificação técnica e muito mais uma palestra de conscientização. Eu acho que são 2 pontos. Que o ideal é que vocês transformem essas atas em contratos de fornecimento de combustível. Você consegue fazer o mesmo processo licitatório. E quando você faz um contrato de fornecimento, você consegue fazer os reequilíbrios. Mesmo assim, o reequilíbrio é uma coisa tão trabalhosa que talvez vocês precisem também começar a reorganizar os contratos de vocês, tomando por base o valor da ANP ou o valor da bomba, né? Desconto sobre o valor da bomba no processo licitatório. Então, venceria aquele que oferecesse o maior desconto sobre o valor da bomba ou sobre o valor da ANP. Com isso, você consegue atrelar o seu contrato a um índice que já é ou a ANP ou a bomba dele, e isso vai evitar a quantidade de reequilíbrios que vocês estão fazendo. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Quando eu fazia capacitação e que eu ensinava as pessoas há 3, 4 anos, eu ia dar as minhas aulas de capacitação, e aí eu falava de reajuste, repactuação, aí todo mundo se interessava, a gente passava um tempão falando sobre isso. Quando eu ia falar de reequilíbrio, era a hora que o pessoal ia olhar as mensagens que chegaram, o WhatsApp, ninguém tinha interesse, porque a gente vivia uma economia muito estável. Nesses últimos 2 anos, mudou tudo. A nossa economia está muito instável. Então, é uma novidade para todo mundo. Todo mundo fez registro de preço para combustível a vida inteira e nunca teve problema com isso. Porque o combustível, aquele índice ali do IPCA atendia, porque a gente não tinha um desequilíbrio tão grande. Então, eu espero, eu estou rezando, né, como cidadão, para que isso seja uma questão específica. A gente esteja vivendo um momento específico aqui da economia, pós-pandemia. Mas a gente precisa adequar as nossas estruturas à nossa realidade. Nossa realidade hoje é de uma mudança de combustível com uma variação imensa. Então, a gente precisa adaptar as nossas licitações para conseguir se adequar a essa realidade. Isso é importante. A adesão à ata e as regras de registro agora foram para a lei, né, para 14.133. Então, a ideia do reequilíbrio ela vai de encontro ao raciocínio do processo licitatório para a ata. É o que entende o Tribunal de Contas, é isso que eu vou mostrar para vocês depois. A gente tem, inclusive, uma normatização no Decreto 7892, o artigo 17, que fala que a ata pode ser revista. E a doutrina defende que esse revista, na verdade, não pode ser considerada como uma situação de reequilíbrio, e sim aqueles reajustes básicos, índices previamente estabelecidos. Então, é complicado. É melhor começar a tentar se livrar dessa ideia de ata. Um município pode aderir a uma ata de Estado? Pode, não tem problema nenhum, e pode ser qualquer outro Estado, independentemente dele pertencer ou não. E o reequilíbrio não precisa publicar, mas o reequilíbrio é feito por aditivo. Tá? Então, você tem que fazer a publicação do aditivo, independentemente de ser reequilíbrio ou não. Quando é aditivo, a gente tem que publicar. E como o reequilíbrio não é um mero reajuste, você não pode fazer por apostilamento, você vai ter que aditivar. É aditivo contratual. Precisa porque você vai precisar se adequar às regras do portal. Além de respeitar a lei, você vai ter que respeitar as normas do portal. O primeiro ponto é oficiar a sua plataforma para que ela se vincule ao portal. O manual de integração, você pode, inclusive, anexar ele ao ofício, mostrando à plataforma que você precisa que ela se integre naqueles moldes para que você possa começar a fazer a utilização da nova lei. Então, para você usar os novos valores e usar a nova lei, você tem que estar integrado ao portal. Então, a única exceção são esses municípios com menos de 20 mil habitantes. Eles podem começar a usar a nova lei sem estar integrados ao portal. Vocês precisam estar integrados ao portal. E aí vocês vão ter que divulgar o extrato e a autorização no portal. Compras diretas eletrônicas vão ser piores, porque vocês vão ter que fazer pela plataforma. No âmbito federal, na minha opinião, a União foi muito, muito exigente. Nossa dispensa eletrônica fica até minha dica para a gente começar a oficina.
A dispensa eletrônica federal está sendo criticada por toda a doutrina mesmo, todo mundo, porque ela é um verdadeiro pregão. Eu acho que não é essa a intenção da lei. Tá? Eu acho que a gente pode criar uma normatização de dispensa eletrônica muito, muito mais simples, mas vai ter que ser feito pela plataforma de qualquer jeito. A gente tem hoje entendimento de que é desnecessário parecer jurídico em algumas contratações diretas por dispensa, né? Principalmente na dispensa de valor. Então, você não teria necessidade. Mas isso pode ser definido diferente na sua normatização. Olha, se a gente for analisar, por exemplo, a maioria dos municípios hoje, para as contratações, não só assessoria jurídica, como exigem um parecer da controladoria interna. Eu não sei como é que é o seu município, mas isso é muito comum em muitos municípios. Então, esse checklist do controle interno, por exemplo, é normatização local. Não tem base legislativa. A lei federal não prevê isso. Nem preveria nunca, porque a CGU nunca ia aceitar ficar fazendo isso para a gente. Então, assim, isso aí fica dentro da estrutura interna. Você definir quando você vai exigir ou não parecer, eu sugiro que a gente inclua na normatização a exigência. Mas, na legislação federal, essa dispensa de valor aí pode dispensar o parecer. Você pode fazer, em qualquer um dos casos, por qualquer uma das duas entidades, desde que você faça justificativa. O ideal é que você faça pelo instituto próprio, porque como ele é o credor, né? Nesse caso o crédito fiscal é dele, o ideal é que ele faça essa contratação. Mas não tem problema que o município, que é ali a secretaria controladora do instituto, ela faça a licitação para a contratação do escritório de advocacia. Porque você vai contratar o escritório de advocacia para recuperar o crédito e aí você vai informar o CNPJ sobre o qual esse crédito vai incidir e onde esse crédito será depositado. Não há problema nenhum, né? São duas entidades de direito público, uma vinculada à outra, não há problema que o município atue. Inclusive, agora você vai precisar, para fazer esse aporte de lei, né? O cuidado é o objeto do contrato. Né, o objeto do contrato, que é a recuperação do crédito pertencente à entidade autárquica. Agora, o ideal mesmo é que a dispensa seja feita pela entidade autárquica, mas isso não vai gerar nenhum tipo de responsabilização. Vamos lá, vamos por partes. Você só pode pagar a fatura ao contratado. No caso de subcontratação, a subcontratada vai ter que prestar o serviço no planilhamento da contratada. Então, os valores dos serviços têm que seguir a planilha vencedora da licitação. Então, você não pode mudar produtos de planilhamento, que é muito comum nas subcontratações ser feito. O contratado manda para você 3 propostas, mostra que a subcontratada que ela escolheu é a mais barata e usa o valor dela. Não pode. Não pode. Ele vai ter que usar o planilhamento. Então, a princípio, a subcontratada vai ter que prestar o serviço e emitir sua fatura e receber sua remuneração da contratada. A questão fiscal aí de bitributação, eles podem contratar um especialista na área fiscal que pode justificar aí uma substituição tributária, mas eu nem sei lhe explicar o detalhamento disso. E também não te interessa, tá? Você vai emitir a fatura para a contratada, e a contratada é que vai lhe entregar o serviço prestado no valor do planilhamento. A relação entre a contratada e a subcontratada só foi importante para você autorizar a subcontratação. A partir de agora, não interessa mais. Para você, o que importa é a cobrança diretamente da contratada. O invoice, ele funciona como um recibo, né? Você vai precisar receber esse invoice e você vai ter que pedir a essa empresa que esse invoice seja... você vai ter que fazer a retenção dos valores de prestação de serviço tributário, ISS, do local. Isso vai ter que ser abatido antes do pagamento do invoice. Então, é importante só que a empresa entenda que ela fica sujeita às normas locais quando ela contrata aqui, tá? Ela não precisa ter a sede aqui, ela não precisa ter uma filial aqui, mas esse invoice é puro e simples, sem que isso seja recepcionado aqui na norma local como uma nota fiscal, que seja efetivamente aceito pela Receita Federal, não gera o pagamento dos tributos aqui, né? Isso não pode acontecer. Nessa lei atual, você consegue abrir mão, né, de algumas regras de
de habilitação, mas você não consegue abrir mão das regras de habilitação, de qualificação econômico-financeira e um atestado de capacidade técnica que pode ser emitido lá mesmo, né? Não, você depois recebe aqui e você faz uma tradução, não tem problema nenhum. Certo. Mas você só pode abrir mão das regras de trabalhistas e fiscais locais, nacionais. Mas você precisa da qualificação financeira e da habilitação técnica, né? Você vai utilizar, por exemplo, se você estiver pensando aí em relação a combustível e você estiver usando o valor da nota, você vai considerar o percentual de diferença entre o valor da nota anterior e o valor da nova nota. É importante que você leve em consideração que você só pode trabalhar com termos percentuais porque você precisa respeitar o desconto que essa empresa deu, né, na proposta dela. O reequilíbrio não pode ser uma forma dela aumentar o valor do lucro dela. Então, você vai considerar ali a diferença entre uma nota e outra, vai usar isso como números percentuais para incidir sobre o valor da proposta dela. Então, você pega o valor da proposta originária dela e acresce percentualmente o valor de acréscimo. É a melhor forma de você fazer esse reequilíbrio, tá? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, a gente vive aqui na doutrina brigando entre si sobre o que é específico e o que é geral. Então, isso é muito subjetivo, inclusive entre os doutrinadores. Nós defendemos, majoritariamente, que normas de organização administrativa são normas específicas. Então, normas que determinam quem são os servidores que vão atuar em determinado ponto, qual é o setor que vai fazer isso, quem tem que emitir parecer, quem não tem. Tudo que diz respeito à organização administrativa interna é norma específica. Quando a gente entra nos aspectos de modalidades licitatórias, hipóteses de dispensa, aí a gente entra nas normas gerais de licitação. Então, a gente não tem como criar novas hipóteses de dispensa, mas a gente tem como simplificar os procedimentos referentes a ela, porque isso é norma específica. Então, os aspectos procedimentais se adequam à normatização administrativa e, por isso, são norma específica. Quando você pensa em hipóteses, regras, modalidades, aí você está diante de normas gerais e você não tem como normatizar contra essas normas gerais. Mas, repito, isso tem um grau de subjetividade nesse debate. A princípio, não, mas tem que tomar cuidado, porque se você nota que existe um jogo de planilha nessa apresentação de proposta de obra, e que nesse jogo de planilha fica muito claro e evidente que ele está colocando valores muito altos em quantitativos que tendem a ser aditivados, né, em normal situação de obra, e ele joga um valor muito baixo em produtos e serviços que tendem a ser reduzidos, esse tipo de jogo de planilha pode gerar uma desclassificação. Mas o simples fato de um preço unitário estar acima do valor que você orçou, quando o preço global está abaixo, não gera desclassificação, né? Quando você faz a sua licitação para fins de, com a classificação por preço global, não há nenhum problema. Lembrando que esse planilhamento todo vai ter que ser respeitado, porque certamente ele botou algum preço bem abaixo para ele conseguir depois colocar esse preço unitário acima. Algum outro preço unitário ficou muito abaixo, tá? Então, cuidado para ele depois não alegar isso para fins de reequilíbrio ou quando ele for executar aquela atividade daquele preço unitário que está abaixo. Então, não vai ser, não é hipótese de desclassificação, não. Nesse caso, o valor unitário acima do estimado, apesar do global estar acima, como é? Apesar do global estar abaixo, eu acredito, né? Pedimos sempre o reajustamento ao menos ao valor estimado, pois fixamos uma cláusula a fim de evitar o jogo de planilha. Você pode fixar isso na cláusula do edital, né? Que justamente para evitar o jogo de planilha, você pode fixar uma cláusula no edital que estabeleça que não haja nenhuma proposta, nenhum preço unitário acima daquele que você orçou. Se você colocar isso no seu edital, você justifica a desclassificação. Caso contrário, não. Quando você tem atualização da tabela SINAP, ela pode ser usada como critério para você embasar o seu reequilíbrio, né? Agora, toma cuidado para não esquecer de dar o desconto também, né?
Então, ele deu um desconto sobre uma SINAP, e quando você fizer o reequilíbrio com base na nova SINAP, você vai ter que dar o mesmo desconto que ele deu, tá? É importante só não esquecer de dar o desconto, tá certo? Que nessas situações de reequilíbrio, toda vez que ele usar SINAP, toda vez que ele usar nota fiscal, você precisa atender ao desconto que ele deu, tá? Então, você usa, sim, o reequilíbrio no novo SINAP percentualmente. Você não pode esquecer de dar o desconto no final, porque se você não der esse desconto, aí você está fraudando a proposta que ele apresentou.